Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 28 de novembro ao dia 4 de dezembro de 2022. Como que vai ser essa semana para gente? Como a gente pode se preparar? Gente, essa semana ela tá bem inusitada. Primeiro porque ela parece que vai em uma energia, mas na verdade tem outra. Parece que ela vai pedir um tipo de ação, mas na verdade ela está pedindo outro tipo de ação. E eu vou explicar tudo isso para vocês. Primeiro é importante a gente dizer que nós teremos dois protagonistas. Primeiro, Vênus e Mercúrio vão ter destaque essa semana, porque esses dois vão conversar. Primeiro, em oposição a Marte e também em quadratura a Netuno. Mas não só isso, a gente vai ter também esses dois conversando com Saturno. Então vocês veem que tudo está vindo daqui, de Vênus e Mercúrio. Grande parte dessa energia da semana está vindo de Vênus e Mercúrio conversando com planetas que estão retrógrados, né? Então a gente tem Marte retrógrado e a gente tem Netuno retrógrado. Além disso, a gente tem uma semana de lua crescente no signo de Peixes. A gente começou a lunação no signo de Sagitário e a Lua, essa semana, na quarta-feira, vai chegar na sua fase crescente. E a fase crescente representa aquele momento de crescimento, de expansão, de possibilidades, de desdobrar aquelas questões que a gente pensou, que a gente imaginou, que a gente projetou, que a gente intencionou na nossa sementinha que a gente plantou no signo de Sagitário. Tem vídeo sobre a Lua Nova no signo de Sagitário, se vocês quiserem entender, tá aí no izinho. Para quem quiser relembrar, para quem ainda não viu, é importante a gente ver quais são as intenções, quais são as oportunidades que estão abertas nessa lunação sagitariana. Só que agora a gente vai ter uma lua crescente acontecendo no signo de Peixes. E Peixes é um signo altamente abstrato, que está totalmente desconectado de Mercúrio, de Gêmeos, da mente consciente, daquela questão racional, matemática, científica. Peixes olha mais para a alma, cuida mais do espírito, dos sentimentos, do mundo das vibrações, das frequências e por aí vai. E é mais ou menos nesse campo que a gente vai precisar trabalhar e não tanto nessas forças que estão aqui, né, de Mercúrio, Vênus, no sentido ativo da coisa. Por isso, não por acaso, saiu o arcano aí, 4 de espadas. O 4 de espadas representa justamente isso, é quando a gente baixa nossa frequência mental, né? Espadas representa a mente, é o elemento ar. E esse 4 pede para que a gente diminua essa frequência mental e entre nesse mundo mais sutil, mais energético, mais vibracional, no mundo dos sonhos, da intuição, do sexto sentido. É mais ou menos por aí que essa semana que esse arcano está dizendo para a gente trabalhar. Só que, como a gente tem os planetas ativos, já eu vou mostrar para vocês, né? Quais são os planetas que vão ficar ativos. Já vou mostrar aqui para vocês agora. Olha, a gente inicia a semana com Marte fazendo esse trígono lindíssimo para Saturno, sendo que esses dois estão no elemento ar. Só que Marte está retrógrado. E ao mesmo tempo a gente já vai estar sentindo essa energia vindo aqui de Vênus e Mercúrio também para Saturno. Isso simboliza o quê? Primeiro, esse aspecto ele está pedindo amadurecimento, consciência e saber dar tempo ao tempo para as coisas. Saturno é um planeta que reflete Cronos, que representa o tempo. E geralmente Saturno, ele retarda as coisas para que a gente amadureça, para que a gente não faça as coisas de forma impulsiva, como Marte quer. Marte está retrógrado. Marte estando retrógrado significa que nós estamos revisando questões, ideias e pensamentos Gêmeos, só que nós estamos construindo novos caminhos. Só que esses novos caminhos que estão sendo construídos têm aí uma energia pisciana, netuniana, jupiteriana junto ali, dessa lua crescente no signo de Peixes também. A gente está com essa ênfase no signo de Peixes. E o signo de Peixes, ele sente antes de agir.
ele analisa o que está acontecendo no campo vibracional antes de tomar qualquer decisão. Então essa semana é uma semana que a gente vai precisar ter muita maturidade, ter o senso de tempo, ter aquela questão de timing, sabe? Saber a hora certa de agir, não agir com impulsividade para fazer e traçar as mudanças que de repente você está precisando fazer ou que a vida está exigindo de você, ou de repente de traçar novas estratégias. Então a gente inicia a semana com esse aspecto e aí a gente vem na terça-feira, a gente vai ter então Mercúrio fazendo oposição para Marte aqui. Então Mercúrio aqui em Sagitário vai fazer oposição para Marte aqui. Lembrando que Marte está retrógrado. E Mercúrio, ele está em Sagitário. Sagitário é um signo inspirador. Então é uma semana para a gente buscar a inspiração daquilo que realmente encanta a nossa alma, para também, se possível, fazer mudanças. É claro que isso aqui, olha, pode simbolizar discussão, embates, brigas fervorosas, principalmente relacionado a questões de crenças, e Vênus também vai fazer a sua oposição, e de valores. Essa semana a gente pode, de repente, vir a ver pessoas soltando verbo, fazendo algumas coisas meio malucas em nome da fé, em nome da crença, em nome da religião, ou dentro de qualquer fanatismo que a pessoa tenha, né? O fanatismo, ele pode estar dentro de qualquer coisa, inclusive no futebol, né? Tem aqueles torcedores fanáticos por um time e assim vai. Então aquele fanatismo é aquela paixão, é aquela crença exagerada que não aceita outros caminhos, mudanças, divergências, e aí é esse Marte aqui. Então a gente tem essa questão essa semana que, se a gente não souber usar Saturno e a sabedoria aqui do 4 de espadas, a gente pode se dar muito mal, ou a gente pode mostrar uma faceta nossa que pode revelar características da nossa personalidade que de repente as pessoas não conhecem. Ou seja, pessoas que são muito boas no discurso, no falar, no dizer que faz, como deve ser e parará, e quando vai agir, Marte aqui revela que, caramba, você diz isso, você discursa isso, você ensina isso, mas quando você tem que agir conforme aquilo que você fala, você não age. Então, de repente, a gente pode ver alguns ídolos, algumas pessoas que a gente vê como mestres, como pessoas que têm um conhecimento enorme, e a gente pode ver essas pessoas hoje surpreendendo a gente, essa semana, né? Surpreendendo a gente nesse sentido. De repente, muito agarrado aos seus valores, muito agarrado às suas crenças, muito agarrado aos seus dogmas, impondo algumas coisas que de repente pode até assustar a gente. Então, tem esse lado aí também, que podem surgir de forma impulsiva, de forma surpreendente, inclusive. Até porque esses planetas vão fazer com incônscio aqui para Urano. Bom, aí o que a gente tem? A gente tem logo em seguida Mercúrio, esse mesmo Mercúrio que fez oposição para Marte, fazendo um sextil para Saturno. Ou seja, se você não souber esperar o timing correto de Saturno, né, não tiver a sapiência, né, a inteligência de esperar o tempo certo para você falar aquilo, para você agir, para você tomar decisões, se você souber esperar, a coisa pode dar muito certo. Se não, pode ser que dê tudo errado e algumas estruturas podem romper para que você comece de novo a reconstruir, de repente, a sua imagem, a sua relação, os seus negócios e coisas do tipo. E aí, nessa quarta-feira, nesse mesmo dia que Mercúrio faz um sextil aí para Saturno, a gente vai ter a Lua crescente acontecendo às 11 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Então, é quando a gente tem esse mapa aqui, né? Esse mapa é o mapa da Lua crescente que a gente vai ter no signo de Peixes. Então, é Sol e Lua fazendo esse ângulo, formando o ângulo de 90 graus, né? É o primeiro encontro neste ângulo de 90 graus, então nós consideramos a Lua crescente, a fase crescente que dura 7 dias, até que a Lua chegue aqui na sua fase cheia no signo de Gêmeos, fazendo oposição ao Sol. Então, nós temos 7 dias para a gente trabalhar de forma sábia, sabendo utilizar bem o tempo, tendo responsabilidade com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente discursa, com aquilo que a gente escreve, com as nossas ideias, com as nossas crenças fervorosas. É o momento para a gente tomar um certo cuidado, saber compilar direitinho essas ideias e o que apresentar, e tudo isso a gente talvez consiga entender melhor como utilizar
com a energia pisciana, ou seja, com a lua crescente em peixes. Signo de peixes fala sobre o que está além da aparência, o que está além da matéria, como que está vibrando, em que frequência está vibrando, qual tipo de onda que você está recebendo, qual tipo de intuição, o que os sonhos estão te falando, quais são os símbolos que estão vindo para você, como você está utilizando esses símbolos. Mas também isso aqui pode representar também mais fanatismo, mais surto coletivo, pessoas com ideias mirabolantes, com valores que a gente olha e fala, caramba, não é possível que essas pessoas acreditem nisso. O signo de peixes também tem uma questão aí com roubos, furtos, enganação, são aquelas ações ocultas que vão acontecendo pelas nossas costas, o inimigo oculto tramando bote ali e muitas vezes a gente não vê. Por isso, mais uma vez, é uma semana muito importante para a gente ficar super antenado aos sinais, símbolos, sonhos, intuição, sexto sentido, arrepiozinho que você sentir aí nas suas costas, já puxa a sua bolsa para o lado, saiu de casa, teve aquele insight, caramba, eu preciso guardar meu celular bem na bolsa, guarda bem direitinho, porque a gente pode ser surpreendido também com essas questões, né? Questões que estão sendo feitas pelas nossas costas. E um outro cuidado que é importante a gente ter é com a questão de fuga da realidade, de fuga para olhar para a verdade, para aquilo que de repente vai contra a sua ideia, que vai contra aquilo que você acredita, ao invés de sermos reativos, sabe, assim, pela impulsividade, calma, Saturno está importante. Saturno está conversando com Vênus e Mercúrio. E Saturno pede atitudes sábias. Atitudes não só sábias, mas também maduras. Ao invés de você sair aí soltando o verbo, cuspindo marimbondo para tudo quanto é lado, calma, espera, assimila, procura entender, veja a perspectiva de cada um, tenta ver a sua própria perspectiva e tenta ver o que é que de repente você está apegado demais ou o que aquela pessoa de repente está apegada demais, e aí você usa essa energia pisciana para ir desfazendo esses nós, esses embrulhos que ficam aí. E aquilo que servir para você, você utiliza para suavizar a situação e não para piorá-la. Porque é isso que acontece com o fanatismo. A gente se apega tanto àquela crença, tanto àquela ideia, que a gente é capaz de matar por ela. Imagina, se tem gente que é capaz de matar por sua crença fanática, imagina fugir para ela, se agarrar nela. Tem muita gente que não sabe lidar com a verdade, com a queda dos véus, com o abrir da cortina de fumaça. E vocês lembram que sempre que nós temos quadraturas aí para Netuno, essas quadraturas são um despertar, porque é desafio. Quadratura não é fácil, quadratura é desafio. O planeta Netuno é um planeta de sonhos. Quando a gente tem quadraturas para Netuno, é quando esse mundo de sonhos se desfaz para que a gente desperte para aquela verdade que está ali. E a gente está falando do signo de Sagitário, dos planetas no signo de Sagitário. Então, é um despertar da verdade. É uma verdade que não vai vir de informações aqui somente, vai vir de cima, vai vir do alto. De repente, por algo que se apresente para a gente como uma revelação, sabe? E aí, algumas pessoas podem simplesmente fugir mais uma vez dessa verdade, daquilo que está sendo aberto, que está sendo esclarecido. Só que essa semana é uma semana receptiva. Nós estamos em uma fase de lua crescente em peixes. Nós estamos observando, sentindo, deixando as coisas passarem por nós. Sabe? Então a gente recebe, a gente deixa passar. A gente está em uma semana para a gente ser filtro e não sair agindo, porque se a gente sair agindo, se a gente sair falando pelos cotovelos, falando besteira, colocando as coisas de forma imatura para fora, aí, gente, isso aqui, olha, se perde. Aí vira uma bagunça, a gente pode se dar mal mesmo. Então, prestem atenção, tá? Aí vocês veem que na quinta-feira, no dia 1º de dezembro, nós temos então a Vênus fazendo oposição a Marte e Mercúrio nesse mesmo dia fazendo quadratura aqui para Netuno. Esse dia aqui, olha, inclusive, é um dia que pede um certo cuidado no comércio, compra, vendas, viagem, compras de passagem, hospedagens em hotéis, principalmente viagens internacionais. Pode ser que a gente veja algum problema em relação a aeroporto,
aportos, atrasos e coisas do tipo. A economia mundial pode ficar meio instável, não só a economia, como alguma coisa relacionada a direito internacional ou alguma coisa relacionada a leis internacionais. Isso também pode vir à tona essa semana com esses aspectos que a gente vai ter aí. Mas esse dia 1º de dezembro é um dia para a gente ter um pouquinho mais de cuidado, mas já eu vou falar dia a dia aí para vocês. E aí, no dia 2, aí a Vênus já começa a conversar com Saturno. Então, se a gente souber esperar, mais uma vez, se a gente souber o tempo certinho para tomar uma decisão, para fazer uma compra, se a gente investigar bem, se informar bem sobre uma viagem, sobre uma hospedagem, pode ser que as coisas deem certo. E quando a Vênus conversar com Saturno aqui, aí pronto, a gente consegue estruturar as coisas bem e planejar melhor o futuro. E aí vocês veem que no dia 3 de dezembro, Netuno volta ao seu movimento direto. Ele vai estacionar e vai começar o seu movimento direto, mas é claro, o Netuno é um planeta muito lento, então ele vai ficar estacionado um tempão até ele começar a realmente andar, ganhar velocidade para frente, tá? Mas é aqui que a gente vê esse planeta começando a andar para frente. E aí os assuntos piscianos vão começar a ficar mais claros. As pessoas vão sair, de repente, de um surto coletivo, mas isso pode levar um tempo ainda, até ele pegar a velocidade para frente novamente. Esse fanatismo inflamado que a gente está vendo, pode ser que as pessoas comecem a colocar a cabeça um pouquinho no lugar de novo, comecem a refletir melhor de novo. Netuno direto pode ajudar um bocado as pessoas que estão meio bugadas aí, né? E aí no domingo, como a gente teve ali na quinta-feira Mercúrio fazendo quadratura para Netuno, obviamente logo depois vem Vênus, né? E Vênus vai fazer no domingo essa quadratura também para Netuno. E essa quadratura, ela não é tão pesada assim, porque a gente está falando de Netuno, que é a 8ª maior de Vênus. Netuno está domiciliado e Vênus está no signo de Sagitário, que de certa forma fala uma linguagem parecida com a de Netuno, de Júpiter. Júpiter também rege o signo de Peixes. Então aqui a gente tem uma troca meio interessante no sentido de enxergarmos valores, principalmente relacionados às crenças, de um jeito mais verdadeiro. Talvez coisas aconteçam na nossa vida que podem revelar, trazer verdades que podem mudar sistemas de crenças antigos. Claro que isso é um baita desafio, não é fácil a gente lidar com mudanças de crenças, mas tá aí, né? A gente tem essa oportunidade. Esse pode ser um tema que pode ser acionado aí por essa quadratura de Vênus e Netuno. E aí a gente tem o Sol fazendo esse trígono lindíssimo para Quiron, que lembra, eu não sei se vocês lembram, mas semana passada Mercúrio e Vênus conversaram em trígono com Quiron, agora é o Sol. Então a gente teve o entendimento dessas feridas, nós conseguimos assimilar melhor as informações, aí veio a Vênus e mostrou para gente afinidades e valores diferentes que a gente pode dar a essas feridas, e agora vem o Sol e simplesmente ilumina todo esse caminho para que você transite para um novo entendimento e uma nova relação com as suas feridas, com as questões que te doem, né? Ou seja, a possibilidade de cura aqui, mais uma vez, utilizando o otimismo, sendo positivo, olhando um quadro maior, né? É o Sol que está iluminando, que está trazendo luz para essa ferida, mostrando para a gente um caminho de cura. E esse caminho de cura pode estar com todos esses desafios que a gente está tendo essa semana, principalmente se você souber se conectar com a sua alma, porque essa é uma semana de cura da alma, de cuidado da sua alma, cuidar daquilo que está além da aparência, além da matéria, além dos valores materiais, além da sua mente racional, da sua mente científica, da sua mente que precisa de prova que A mais B é igual a C. Vamos além, vamos trafegar além desses limites, dessas muralhas. E esses são os principais aspectos que a gente tem para a semana. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 aspectos principais nessa semana. Ou seja, é uma semana que está mexendo muito com a nossa razão, está mexendo muito com o nosso intelecto, com a nossa percepção das coisas, com o entendimento das coisas, com as nossas crenças, com os nossos valores, com Mercúrio no céu que representa essa mente consciente, mas ao mesmo tempo uma outra força está pedindo para que a gente olhe para além dessas coisas, para além do óbvio, para além daquilo que está manifestado, daquilo que está se apresentando para você, o que está além. E aí, olha, quem souber fazer este repouso, que é o arcano da semana, com certeza vai conseguir enxergar o que está nessas entrelinhas ou nessas mensagens subliminares que estão vindo para a gente essa semana. Mensagem subliminar, ela é passada de forma inconsciente para a gente. Enxergar o que está nas entrelinhas, a gente enxerga com certo esforço. Exige da gente um pouquinho de treino para que a gente não olhe simplesmente aquilo que está manifestado na sua frente. Então você se educa a olhar para além daquilo. Isso aí é você olhar as entrelinhas das coisas. Mas nas mensagens subliminares que podem vir essa semana, elas vêm de forma inconsciente. A gente não percebe que elas estão entrando e se alojando lá no subconsciente ou lá ainda mais fundo no inconsciente da gente. Por isso é importante a gente ficar atento a símbolos, sinais, intuição, sonhos, seja o que for, para que você seja filtro dessas informações, dessas mensagens subliminares que estão vindo e você deixe passar só aquilo que é saudável para você e o resto você joga no lixo. Tá bom? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui dia a dia. Eu vou falar rapidinho, gente, para não ficar o vídeo tão longo, né? Que eu já dei uma super introdução aí para vocês. Na segunda-feira, no dia 28, a gente ainda tá com a Lua aqui no signo de Aquário. A Lua e o Sol vão conversar lindamente. Esse dia tá maravilhoso para você romper correntes e se libertar de ideias, de crenças, de valores que você não quer mais carregar. Mais uma oportunidade para a gente deixar bagagens pesadas para trás para um voo mais livre e mais leve também. Só que, mais uma vez, a gente tem Saturno e Marte conversando aí, que é esse aspecto aqui. Mas lembrando, Marte está retrógrado, então a gente está buscando caminhos diferentes para fazer a coisa dar certo. Não adianta a gente fazer do jeito antigo. Então, se você romper as suas correntes, vamos supor que você termine um relacionamento que para você está sendo abusivo. Aí você vai e busca características muito parecidas em outras pessoas que você venha a namorar, ou de repente você se deixa envolver por uma pessoa que é muito parecida com o seu ex ou com a sua ex, ou seja, você não está fazendo diferente. Você está fazendo igual, mas com personagens diferentes aí na sua história. E esse ciclo pode se repetir. E o que esse momento está dizendo é: procure fazer escolhas diferentes das que você vem fazendo. Se você sempre se envolve com um tipo de pessoa, no exemplo que eu estou dando, procure entender, procure estudar o porquê que você se atrai por esse tipo de personalidade que geralmente se torna um tipo de relação abusiva na sua vida. Esse é o romper das correntes, é você conseguir entender os sinais que estão aí nas entrelinhas que te puxa para esse tipo de relação. Se você fizer um esforço, de repente você pode procurar se envolver com uma pessoa que seja diferente da que você costuma se relacionar, do perfil de pessoa que você costuma se relacionar. Você pode se surpreender. E isso é o que Urano faz. Urano, ele surpreende dessa forma. Por isso que ele é o regente de Aquário. Ele é surpreendente. Quando a gente sai da caixinha, sai daquele modelo que a gente sempre segue, a gente se surpreende com o que tem para além da caixinha, além daquele aquário que a gente vive. Quando a gente pula no oceano, a gente é um peixinho dentro de um aquário, né? O peixinho está aqui dentro do aquário e ele pula e ele descobre o oceano. E aí é aqui que ele se surpreende e fala: caramba, tinha tanta coisa além daquilo que eu vivia ali, preso, apegado, amarrado. Então, é mais ou menos isso. E esse dia está muito bom para a gente romper correntes, não só no relacionamento. Eu dei só um exemplo aqui que é simples, né? Quando a gente fala de relacionamento, para a gente entender. Mas pode ser qualquer coisa na sua vida. Então, aproveite esse dia, porque nós temos aí, ao longo do dia, a possibilidade de quebrar padrões mesmo, ainda mais com a Lua fazendo quadratura para o próprio Urano, que é o regente do Aquário, que vai estar ali. Tá bom? Aí a gente tem o dia 29. Dia 29
a gente inicia com energias muito boas, ainda com a Lua aqui no signo de Aquário, já no finalzinho, ela vai fazer conjunção com Saturno aí, mas a Lua vai conversar lindamente com Marte e com Mercúrio também. Talvez a gente tenha uma madrugada, se você está em outro lugar do mundo, é importante você ver o fuso aí para o local onde você tá? Mas aqui no Brasil vai ser madrugada. E pode ser que surjam muitos insights. Talvez a gente acorde de supetão com uma ideia, com uma percepção, talvez a gente tenha sonhos ou alguma questão que venha pra gente e a gente pode se tornar bastante intuitivo. Só que ao longo do dia é importante a gente saber o que fazer com isso, com essas informações, com esses insights. Não adianta receber esse insight e sair aí como um adolescente afobado, fazendo as coisas de qualquer jeito, falando aos quatro ventos e traçando estratégias e prometendo aqui, prometendo ali, falando horrores e botar tudo a perder. Não, tenha maturidade, saiba esperar, procure digerir as informações que você pode colher neste dia, porque ao digerir, a digestão ela é muito importante, porque é uma parte daquilo que a gente se alimenta se transforma em energia, em nutrientes, e uma outra parte vai lá para o intestino grosso, vai embora. Né? É descarte mesmo. O digerir é mais ou menos isso. É a gente saber esperar a digestão, fazer o seu trabalho, separar o que é bom, o que é ruim, o que precisa ser descartado e só depois agir. É mais ou menos isso. Então esse dia é um dia para a gente receber as informações, fazer os downloads, mas aguardar a digestão para depois agir. E aí a Lua entra às 21h15 no signo de Peixes. A noite já começa aí com uma energia mais sensível para a gente, mais sutil. A gente vai estar mais intuitivo aí durante a noite. Já no dia 30, na quarta-feira, aquele Mercúrio que captou informações, que fez alguns downloads, aí sim ele vai conversar com Saturno. Se você soube esperar, durante a madrugada pode ser que você tenha ali, então, a ideia de como formular, de como construir ou de como utilizar essas informações para o seu futuro. E é mais um dia que é importante a gente prestar atenção nos nossos sonhos, nos símbolos, na nossa intuição, no nosso sexto sentido, naquela vozinha que fala ao pé do nosso ouvido. Não confia nessa pessoa, essa pessoa aqui é muito boa, pode confiar nela. Sabe aquela vozinha, aquelas informações que vêm para a gente? Então, fique atento a esses sinais e vai montando a sua maquete de Mercúrio com Saturno ali, para você planejar bem as suas ideias para o futuro. Mas lembrando, agindo com sabedoria, maturidade, no tempo certo, sabendo esperar a hora certa de agir e pronto. Aí a gente tem às 11h36 desse dia 30, a fase crescente da Lua no signo de Peixes. Eu vou fazer esse vídeo da fase crescente para vocês, pode deixar um vídeo específico sobre esse mapa. Por isso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, para você acompanhar esses vídeos que eu vou jogando durante a semana. Lembrando que tem os cortes da semana também para facilitar para vocês. E aproveite esse momento também para já deixar o seu joinha aí, se você estiver gostando do vídeo, por favor, clique aí no botãozinho que super ajuda esse trabalho que eu faço, tá bom? Então, durante a semana eu vou trazer esse vídeo da Lua crescente, mas eu já dei uma prévia para vocês no início do vídeo. Porém, essa quarta-feira, como eu disse para vocês, é uma quarta-feira em que, se a gente souber se nutrir através desse mundo de vibrações, de frequências, de energia, de intuição, de sexto sentido e de percepção de símbolos e sonhos, talvez a gente consiga modificar, mudar muitas coisas para melhor. Ou seja, o crescimento dessa fase sagitariana, ela pode ganhar uma nova roupagem, ela pode ser melhorada, aprimorada, se a gente souber se antenar ou se ligar nessas vibrações que estão vindo, nessas informações que estão vindo aí pelas entrelinhas, tá? Aproveite essa quarta-feira. Já na quinta-feira, no dia 1º de dezembro, é aquele dia que eu falei que é um pouquinho mais delicado, que é importante a gente tomar um pouquinho mais de cuidado. Esse é um dia que pode haver conflitos, conflitos de valores, conflitos de ideias, conflito de crenças nas relações. Então, se você não quiser aumentar isso de tamanho, procure ter um pouquinho de paciência, até porque a Lua vai estar aqui no signo de Peixes, já vai fazer conjunção com Netuno, vai fazer conjunção com Júpiter, e essa Lua vai fazer quadratura com todos esses planetas que estão fazendo ali oposição a Marte. Então aqui, gente,
É um dia que a gente vai ter a Lua fazendo quadratura também aqui para Marte. A gente tem um aspecto de quadratura em T. Isso aqui pode virar um bololô danado, pode deixar o nosso dia carregado. De repente as pessoas fazendo um vitimismo enorme, cobrando coisas, falando de coisas lá de trás, do passado, que é Lua, né? Lua em peixes ainda por cima. Aí é que volta lá naquela história do passado, ou seja, é um dia um pouquinho delicado que a gente precisa ter um pouquinho de atenção. E é importante a gente ter cuidado no comércio, com o nosso dinheiro, com o passaporte, nas alfândegas, nos aeroportos. Cuidado se você está no estrangeiro, viajando nesse momento. Toma cuidado também para não perder seus pertences, para de repente não ser preso por alguma coisa. Lembrando que o signo de peixes remete a prisões. As prisões aqui são todos os tipos de prisão. Cadeia, pode ser que tenha fuga em massa de presos, ou de repente a gente pode ver uma onda de pessoas fanáticas fazendo coisas absurdas e coisas do tipo. E ao mesmo tempo pode ser um dia de muita desilusão. O que é desilusão? É quando os véus se abrem, a cortina de fumaça some da frente dos nossos olhos e a gente leva um choque de realidade. E esse choque de realidade é quando a gente, cai na real. E aí toda aquela ilusão que a gente tinha cai por terra. Algumas pessoas podem pegar aquela ilusão e voltar com ela, como se estivesse segurando com as próprias mãos o véu ali na frente dos olhos, né? Agacha ali, pega o véu e coloca de volta na cabeça, para não enxergar aquilo, fingir que não viu aquela verdade vindo à tona. Outras pessoas podem realmente deixar os véus caídos, perceber que a fumaça saiu da frente dos olhos delas e simplesmente elas podem ficar em choque, podem ficar paralisadas um tempo, podem demorar um tempo para assimilar e entender aquela informação, mas se a gente souber lidar com sabedoria, entendendo bem esse arcano da semana, que é o 4 de espadas, deixando as coisas acontecerem no tempo certo, você vai conseguir digerir, você vai conseguir assimilar bem essa informação, na hora certa você vai agir para as mudanças que precisam ser feitas, tá? Mas esse é um dia desse choque, inclusive aqui pode ser mais um dia que a gente tem que tomar cuidado com água, acidentes nas estradas ou rios, lagos, problemas em portos, navios, essas coisas ainda continuam aqui em destaque, tá bom? Deslizamento de terra, enxurrada, muita água vindo à tona, então tem tudo isso aí, tá? Até porque a gente vai ter uma lua crescente no signo de peixes, que é a água pura. Cuidado com o mar, surfistas, pessoas que entram no mar. Se tiver a bandeirinha vermelha ali, se alguém falar, olha, aqui é perigoso, procure não se arriscar, porque pode ter ali uma armadilha. Lembra que o signo de peixes também fala dessas armadilhas, essas coisas que estão sendo formadas e que a gente não vê, que estão ocultos, são os inimigos ocultos, então preste atenção, tá bom? Aí a gente vai para o dia 2 de dezembro, sexta-feira, e aí a gente tem esse alívio novamente, que é a Vênus conversando com Saturno. Se a gente tiver maturidade, sabedoria para lidar com as crises, se a gente não sair rompendo os relacionamentos por qualquer coisa, se a gente souber esperar direitinho, pode ser que a gente consiga, até mesmo num término, vamos dizer que você terminou o seu relacionamento, se você souber esperar um pouquinho, se você tiver um pouquinho de maturidade, de repente você consegue colocar até um fim num relacionamento de uma forma mais tranquila, de um jeito que não seja tão penoso, tão trabalhoso, né? Porque às vezes tem fins de relacionamentos que são trabalhosos pra caramba, né? Que dá uma super dor de cabeça. Se você tiver com a cabeça no lugar, se você souber esperar o tempo certo, aquele timing bonitinho, pode ser que aquilo que parecia que ia ser de um jeito, se você tiver a sagacidade para poder esperar e deixar ser de uma outra forma, pode trazer resultados maravilhosos aí. E aí a lua entra nessa sexta-feira no signo de Áries. Aí a energia dessa lua, das nossas emoções mudam, elas começam a borbulhar. Só que não basta isso, a lua vai também conversar com o Sol ali em trígono no signo de Sagitário. Então aqui a gente vai estar super para cima.
nesse dia 2. Sabe aquele dia que a gente acorda cheio de vida, com vontade de viver, de explorar, de se aventurar? E essa lua vai fazer conjunção com Quiron aqui também. E sabe essa conversa que a gente está tendo aí, que a gente vai ter do Sol com Quiron no domingo? É a partir dessa sexta-feira que talvez a gente comece a olhar para aquelas dores, para aquelas questões, sabe, que nos diminuem, que tira da gente o brilho, o gosto de viver, e a gente olha para isso e fala, cara, eu não quero mais, sabe, eu quero ser livre, eu quero me libertar disso, o que eu posso fazer, aonde que está a luz para eu resolver esse problema, para eu poder me libertar desses band-aids, dessas feridas que estão aí. Então, nessa sexta-feira a gente já começa a ter esse entusiasmo, essa vontade realmente de curar, para poder seguir em frente, para poder ir para algum lugar melhor do que aquele que a gente está. Então esse dia 2 está maravilhoso e o dia 3 segue nessa mesma energia. Porque aí a gente vai ter a Lua aqui em Áries conversando com esses planetas em Sagitário e também com Marte ali. E Saturno. Então a gente está cheio de aspectos bacanas aí que segue essa ideia de cura, de resolver pindaíbas, de dar um basta para algumas questões. E com Saturno ali, a Lua conversando com Saturno em Aquário, minha nossa, é uma oportunidade enorme de quebrar aquelas correntes que estão limitando o nosso voo, a nossa liberdade. Então esse dia 3 está maravilhoso para a gente construir o nosso futuro e entender quais nutrientes utilizar para que a gente se liberte e não repita os mesmos erros do passado. E aí a gente tem Netuno voltando ao seu movimento direto nesse dia 3, que inclusive nesse dia vai estar estacionário, então ele está ali paradão no céu, trazendo para a gente uma clareza da alma, mostrando que não basta só cuidar do físico, não basta só cuidar das coisas materiais, mas cuide também e principalmente da sua alma, do seu espírito, da sua energia, do seu campo vibracional, das frequências que você está se conectando e por aí vai. Todos os temas piscianos, né? É como se tudo estivesse, de certa forma, voltando ao seu eixo. Mais um dia maravilhoso que a gente tem aí pela frente. E no dia 4, que é um dia lindíssimo, é o dia de Ansan, Santa Bárbara, esse dia é um dia de cura importantíssimo, se vocês entenderem dessa forma, porque a gente vai ter o Sol iluminando lindamente Quiron, mas a gente vai ter os desafios. Primeiro, a gente vai ter a Vênus fazendo quadratura para Netuno. É uma quadratura muito benéfica para a gente entender valores muito mais elevados. Então, se você, por exemplo, Vênus fala de relacionamento. Se você está em um relacionamento que te oprime, mas que te alimenta com migalhas, e você se prende a essas migalhas, a essa pouquinha coisa que essa pessoa te dá, e você olha para aquilo e fala, nossa, tá vendo como ele ou ela gosta de mim? Ele me deu isso, ela me deu isso. Ela demonstrou esse afeto. E aí você passa a perceber que essas migalhas, na verdade, são restos e que tem, de repente, pessoas no mundo que podem realmente dar para você amor verdadeiro, atenção, cuidado verdadeiro. De repente é um dia de despertar desses valores, sabe? Quando você dava valor àquelas migalhas e de repente você desperta e fala, caramba, eu tô pegando o resto. O que eu tô fazendo com esse resto? Eu quero realmente receber amor, eu quero receber carinho, eu quero ter uma pessoa do meu lado que seja companheira, que seja amigo, amiga. É essa mudança de perspectiva que a gente pode ter, sabe? Um despertar realmente de valores. E é claro que esses valores, eles podem ser nesse sentido relacional, mas também pode ser no sentido espiritual, dentro do seu trabalho e tantas outras áreas da sua vida. Depende do seu mapa aí, tá? Mas pode ser uma virada de chave aí para você dar valor para coisas mais importantes. De repente, aquela atitude rasa que aquela pessoa tinha para demonstrar afeto para você não tenha mais tanta importância, como de repente você pode perceber o valor que um amigo seu tem, que está ali sempre do seu lado, está ali cuidando de você, está te dando atenção sempre que você precisa, corre para te atender, e você olhar para esse tipo de valor, para esse tipo de atitude e falar, caramba, essa pessoa aqui tem muito mais valor do que essa daqui que está me dando migalhas e restos. Tá? E isso aqui também pode remeter a questões de crenças espirituais, religiosas, ou seja, é um mundo vasto de informações, né? São possibilidades infinitas que a gente tem dentro desses arquétipos aqui de Sagitário e Peixes.
E logo depois a Lua ali, às 8h37, entra no signo de Touro e a gente termina a semana com essa energia de Lua exaltada no signo de Touro, que é maravilhoso. E aí, mais uma vez, tem o arcano da semana, eu já expliquei ele para vocês, né? É importante a gente entender que essa semana não é uma semana para a gente sair agindo de qualquer forma, é uma semana para a gente assimilar as informações, deita, dorme, sonha, calma, espera fazer a digestão, recebe seus insights, recebe a sua iluminação, entre em contato com seus guias espirituais, com Deus, com os anjos, faz a sua oração, seja como for aí que você se conecta ao divino, e aí depois você acorda e aí você vê o que você vai fazer, quais decisões você vai tomar. Aquilo que parece ser, se a gente fizer, pode ser que as coisas deem errado. Se a gente tiver inteligência emocional, sabedoria para esperar, ter paciência para esperar, pode ser que as coisas deem muito certo, tá? É isso que esse arcano tá mostrando pra gente. E é isso aí, gente. Esse é o vídeo do céu da semana, para essa semana que vai do dia 28 de novembro ao dia 4 de dezembro de 2022. Desejo para todos uma ótima semana, lembrando que essa tabela de aspectos eu compartilho com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Elas estão aqui, obviamente tem aqui no YouTube, Encontros Astrológicos, e tem Encontros Astrológicos no Instagram, Facebook e Twitter. Se vocês quiserem me acompanhar nas minhas próprias redes sociais, tem ali Débora Mexica Oficial no YouTube, onde eu falo sobre os arcanos, e tem Débora Mexica em todas as outras redes sociais. Tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. E tem o Telegram também do Encontros Astrológicos DM, que é Débora Mexica, e tem o Débora Mexica também aí, tá? Lembre-se de se inscrever no canal, de acionar o sininho. Quando você se inscrever, acione o sininho para você receber as notificações. Se você quiser ajudar esse canal, esse trabalho que eu faço, você pode se tornar membro. Lembre-se de deixar o joinha, que vocês sabem que ajuda muito aqui o canal. Tem o meu site se vocês quiserem mais informações, tá bom? E é isso, pessoal. Mais uma vez, desejo para todos uma linda semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.